Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nessa aula nós iremos falar sobre mídias ao longo da história. Veja que nós estamos no século XXI e se você for observar os avanços tecnológicos com relação ao entretenimento, é assustador, não é mesmo? Por quê? Bom, se você for pensar que o cinema data de 1895 e que junto a isto está a fotografia, a música, é tudo muito recente. E com o avanço tecnológico, o surgimento da internet, que permite notícia, comunicação num piscar de olhos, e isso assusta, não assusta? Porque nos leva a pensar, se hoje nós estamos achando tudo isso, uau, quanta coisa legal, na era do 3D, imagina daqui a 100 anos. Como tudo isso vai estar organizado? Será que os aparelhos que nós utilizamos hoje para ouvir música, assistir TV, assistir filmes, terão sido superados por outras ideias, por outras invenções? Porque quando parece que nada mais há que ser inventado, surge algo que nos capta o olhar e nos faz querer apreciar e adentrar surfar nessas invenções que são para o nosso entretenimento. E aqui vamos observar na nossa aula que estou falando de entretenimentos que utilizam a arte como forma de produção cultural, pensando a produção como forma de produção econômica, gerar dinheiro a partir da arte. Então, como objetivo, nós vamos conhecer e analisar as relações entre a música e as tecnologias e o desenvolvimento das mídias ao longo da história. Como você ouve música aí na sua casa, quando você está na rua, vai para a escola de bicicleta, vai de ônibus, vai de carro, vai de quê? Você vai ouvindo música e de que maneira, por onde você ouve música? Você compartilha músicas? Você já ouviu falar de compartilhar música? Como se faz isso? Como compartilhar música? De repente eu estou aqui curtindo um som, aí tem um amigo meu que curtiu esse som e ele quer essa música. Eu tenho o download dela, rapidamente eu transfiro para ele, compartilho com ele. Mas também existem os streamings, não é mesmo? Os streamings permitem que você tenha música a qualquer hora, em qualquer lugar, a hora que você bem entender. A tecnologia na música se refere a todas as formas de tecnologia envolvidas com a música, ou seja, vinil, rádio, a internet no YouTube, enfim, todas as formas de tecnologia, desde os seus primeiros passos até hoje. Olha, e particularmente ao uso de dispositivos eletrônicos e de software, para nas etapas de composição, gravação, armazenamento e execução de música. Ou seja, hoje nós tem lá o estúdio, né? Você vai gravar uma música e tem o estúdio. E aí essa música ela é captada, a sua voz é captada, os instrumentos musicais são captados, e aí vem o trabalho das mesas de sons, dos software, para garantir a existência na posteridade dessas músicas e detalhe, para garantir também uma captação, uma gravação de qualidade, porque isso vai virar produto de mercado. Você vai consumir, eu vou consumir as músicas que são gravadas e aí de acordo com o gosto musical, né, de cada um de nós. Com relação às mídias de música, você saberia dizer que objeto é esse? Observem este objeto. Você já pegou um desse em mãos? Para que serve este objeto, gente? Eu particularmente já usei bastante. Quando eu era criança era sensação. Eu ainda peguei a era das fitas. São fitas magnéticas que produzem, que captam o som, que gravam, mantêm o som gravado, sabe? E tem o lado A e o lado B. Você tem 14 músicas dentro desta fita magnética, e aí quando você ouve primeiro 7 de um lado, depois você vira e ouve mais 7. E aí quando você quer ouvir tudo de volta, você rebobina ela.
Claro que hoje a gente já não faz mais isso, porque já estamos muito além, muito à frente da ideia de armazenamento de música, mas assim eram essas fitas magnéticas. Veja, é uma fita magnética, elas revolucionaram a maneira como o som é gravado em estúdios, permitiram a regravação e posterior edição do material capturado com imensa flexibilidade para os técnicos e engenheiros de gravação. Quando eu era criança, então havia lá os rádios que vinham para que você pudesse pôr as fitas, e aí você comprava ela virgem, ou seja, sem som, sem música, sem sonoridade alguma, e alguns rádios eram gravadores, então a gente costumava brincar, cantar, gravar nossa voz e depois ouvir. Isso era muito legal, isso era sensação na sua época. Com o tempo, elas passaram a ser comercializadas e chegaram nos lares de todas as pessoas. Então veja, antes usado nos estúdios de gravação e depois elas foram comercializadas chegando aos lares de várias famílias. Bom, depois da invenção da fita magnética, foi lançado em 1º de julho de 1979 no Japão o primeiro reprodutor portátil de músicas. Olha ali, gente. Quem já teve um desse? Será que você já viu um desse ou já teve um desse? Talvez seja um pouco difícil você ter tido algum desse, mas talvez na sua casa, algum de vocês aí tenha em casa, o pai ou a mãe, que guarda um desse com muita estima, porque quando era criança e adolescente, isso era sensação, era febre, colocar um desse aqui ó, na cintura, colocar aqui ó, o fone de ouvido e sair na rua, apavorando, ostentando, é verdade, olha aí ó. Esse daí é o Walkman TPS-L2, já de cara o aparelho se tornou uma febre, é óbvio, e passou a ser comercializado de forma global. Você podia carregar a sua fita magnética para ouvir a sua música a hora que você bem entendesse. Agora imagina você com uma maleta dessas fitas, né, pelas ruas, ou uma pochetezinha com várias fitas de músicas que você tinha preferência e andando pela cidade ostentando. Hoje seria estranho eu andar com um desse e ter ali numa pochetezinha algumas fitas para ouvir música. Seria muito estranho, né? Fazer essa experiência. Mas naquela época, no tempo em que foi lançado e até durante todos os anos 90, isso era uma sensação e tomou a população de uma forma bombástica. Vamos então a uma primeira atividade? Quais os efeitos da fita magnética que reproduziam sons? Pense e eu já volto.
E aí, galera? E aí? Como sugestão de resposta, em estúdios, permitiram a regravação e posterior edição do material capturado com imensa flexibilidade para os técnicos e engenheiros de gravação. Com o tempo, elas passaram a ser comercializadas e chegaram nos lares de todas as pessoas. Essas fitas magnéticas, elas substituíram os discos de vinis. Lembra dos discos de vinis? Aquele disco preto, cheio de risquinho, né? Hoje é clássico ter um disco de vinil em casa, e aí aquela agulha, né? O ato de pegar a agulha, colocar no disco. Aí o disco ele tem assim algo muito particular dele, que é o chiadinho, né? Que ele faz um chiadozinho quando você coloca para ouvir a música, às vezes durante a música tem também, e aí quando ele termina de tocar, ele faz aquele chiado, aí a agulha levanta e vai para o cantinho dela. Então veja, a fita magnética que grava o som, que permitia gravar o som, substitui o disco de vinil. E olha esta imagem ao lado. O que seria isso, gente? O que seria isso? O que vai aí dentro? Esse é o Discman. Olha que legal. O que é o Discman, gente? O sucesso foi tamanho que apenas 2 anos depois a Sony já havia lançado o Discman Player portátil, que substituiu o Walkman, aparelho que reproduzia o formato cassete. Então veja, você tinha lá o formato cassete, o Walkman, certo? E aí, 2 anos depois, você já vai ter o Discman, que é aquele que você está vendo, porque daí ele vai substituir as fitas pelos CDs. Você já viu os CDs de música? Obviamente que já. E aí esses Discmans viram sensação. Ele era um pouco grande, né? Eu mesmo já tive um quando eu era criança, quando eu era adolescente. Mas veja, em comparação ao que nós temos hoje, isso daí era um incômodo carregar. Hoje é um incômodo carregar um desses pelas ruas, né? E ele também era muito sensível, dependendo da forma como você manuseava, você podia riscar o CD que você estava ouvindo, certo? Mas eu já tive um desse, não custava barato não, tá, gente? Depois se popularizou, à medida que vai saindo de circulação, eles vão barateando. Mas ele era caro, não era barato não. E ele permitia que você também, imagine agora você com uma maletinha cheia dos CDs que você gosta para que você pudesse ouvir na rua. Olha só que legal. Já em 1986, a quantidade de CDs produzidos eram de 45 milhões de unidades. Em 1986 nós já tínhamos os CDs. Mas não era popular, era caro, né? Mas em 1992 a marca chegava aos 300 milhões. Ela foi se popularizando, mas tardiamente, se você for observar no Brasil, os CDs vão ser as fitas vão ser substituídas pelos CDs e vai abarcar todo o final dos anos 90 e meados do novo século, né? Meados da década de 10 dos anos 2000. Atualmente, você não usa com certeza o Walkman, Discman, obviamente que você não usa. E talvez nem tenha passado por isso, talvez tenha visto alguém aí na sua casa que tem guardado um de memória afetiva, mas hoje, como que nós ouvimos música hoje? De que maneira nós entramos em contato com a produção musical para nos entreter? Atualmente, a maneira mais popular de ouvir música é por meio de plataformas de streaming. Mas o que é streaming? A tradução de streaming, que significa transmissão, revela bem o que é essa tecnologia. Streaming são aplicativos que armazenam música online. Então, se você... eu quero ouvir um rap. Eu entro lá no streaming, né, no meu aplicativo, digito quem eu quero ouvir e lá está. Eu quero ouvir música clássica. Vou lá, digito a música, a composição que eu quero ouvir e lá está. Os streamings costumam ter todos os tipos de gêneros musicais, milhares, não é na casa dos 1000, não, não é na casa das centenas, não, perdão, é na casa dos milhares, para agradar todo tipo de apreciador, agradar todo tipo de consumidor, olha a palavra consumidor. E quem é que fica sem música? Diga para mim. Hoje, com um aparelho celular, você baixa o aplicativo, paga lá uma quantia mensal e tem música para ouvir a hora que você quiser, no lugar em que você bem entender. Em vez de ter, então, que esperar o download completo de uma música ou vídeo, porque antes dos streaming,
Você tinha que fazer o download, pagava lá, e aí você conseguia fazer o download de um filme, de uma música, de um vídeo, perdão. E com o streaming, a execução e a transmissão são feitas de forma simultânea, então você não precisa baixar. Você clica no que você quer assistir e está lá liberado para você. Ou seja, você escuta a música sem download, ouvindo o som diretamente da internet. E daí, qual mídia ou streaming você usa mais? Eu acredito que hoje você usa os streaming. Claro que ainda as pessoas costumam ouvir rádio, existem as rádios, não é verdade? As estações de rádio, e são divertidas. Existem estações de rádio que não só levam música, mas outras formas de entretenimento, como programas de atração, para ocupar o tempo do seu público, para entreter o teu público, mas os streaming cada vez mais ganham espaço. Vamos então a mais uma atividade? Escreva sobre as mídias e aparelhos de som e música estudados, suas origens, características e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Viu que não é nada difícil? Nossa aula foi muito legal porque nós falamos sobre os processos de armazenamento da música para fornecer entretenimento a nós em qualquer lugar e a qualquer hora. Viu que evolução nós tivemos? Nessa aula, então, nós conhecemos e analisamos as relações entre a música e as tecnologias e o desenvolvimento das mídias ao longo da história. Eu espero que você tenha gostado e até breve.